Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse eu sou Matise e hoje eu tô aqui para responder a dúvida do Klein. É uma dúvida muito interessante, então eu vou fazer um apanhado. Eu quero mostrar para vocês como que a gente acha seno e cosseno de diversas maneiras diferentes. Eu já tenho muitos vídeos aqui, mas nesse vídeo, pelo menos eu vou indicar, né? Eu vou te dar dicas de como que pode, quais todos os ângulos, digamos assim, que eles podem perguntar para vocês, tá? O que já tiver feito, já tiver bem explicado, eu simplesmente vou colocar aqui em cima e vocês vão assistir, tá? O que não tiver, eu falo nesse vídeo. Porque o Klein perguntou o seguinte, professora, como que a gente acha, por exemplo, ele deu um exemplo lá, o cosseno de 221, tá? Então, eu resolvi mostrar isso, tanto o seno quanto o cosseno, de qualquer ângulo, tá? Então, podemos pensar em ângulo negativo, ângulo maior que 360, ângulo que está sobre os eixos, enfim, eu quero mostrar, quero falar com vocês esse vídeo. Esse vídeo vai ser mais um vídeo de conversa para a gente poder discutir isso e entender como que as questões podem ser feitas, tá? Então, primeiro, Clyde, estou colocando aqui com um triângulo. Vamos supor que ele peça para você, né? Tem aqui um triângulo retângulo, né? Normalmente a ideia de seno, cosseno, tangente em triângulos retângulos, né? Tem que ficar claro isso. E aí eu tenho aqui um triângulo com catetos 9, 12 catetos e a minha hipotenusa 15. Então vamos supor que ele te peça o seno ou o cosseno de um triângulo desenhado, né? Então, ele não, às vezes ele pode perguntar qual o ângulo, ou se for um ângulo desconhecido, que não vai te dar um seno e cosseno básico, daquele, por exemplo, 30, 45, 60, ele não vai te perguntar qual o ângulo, ele vai perguntar qual o cosseno do ângulo. Então, por exemplo, para essa questão aqui, se ele pergunta para você qual o cosseno do ângulo alfa, tem que ficar claro o seguinte, no triângulo, você quer saber cosseno, o que você vai pensar? Cateto adjacente dividido por hipotenusa, tá? Então, num triângulo, cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então, para esse aqui, ó, se eu quero saber, por exemplo, o cateto ou cosseno de alfa, para esse triângulo aqui, então nós podemos fazer cateto adjacente. O que é adjacente? Grudado. Eu tenho aqui o 9, que é o cateto oposto, ó, tá lá do outro lado. E o 12, que é o cateto grudado. Então, para achar o cosseno, seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, para aquele triângulo, cateto adjacente seria 12 dividido pela hipotenusa, que é 15. No mais aqui, 12 e 15 só dava para simplificar por 3. Então, aqui dava 4 quintos. Então, por exemplo, 4 quintos, né, que dá 0,80. Não é um valor que a gente sabe que ângulo é. Sei lá, 0,80, 15 graus, 10 graus, não tem ideia de qual é, tá? Aí, no caso, eu precisaria de uma calculadora para ver, ou uma tabela trigonométrica. Mas, para esse tipo de questão, igual eu comentei com você, Klein, a pergunta normalmente não é o cosseno, não é qual o alfa, qual o ângulo, e sim qual o cosseno dele, ok? Então, estaria aqui. Então, primeira hipótese de perguntar qual o cosseno seria dado num triângulo. Se fosse para o seno, Klein, o seno seria cateto oposto dividido pela hipotenusa, então 9 dividido por 15. Mesma ideia. Então, primeira opção, matou. Segunda opção, no ciclo trigonométrico, ele poderia perguntar para você o seno ou cosseno, né? A gente tá falando de seno e cosseno, por enquanto. O seno ou cosseno dos eixos, né? Que é dos ângulos que ficam em cima, tanto do seno quanto do cosseno. Então, por exemplo, de 0, 90, 180, 270 e 360. Então, se ele te pergunta o cosseno ou o seno desses ângulos, você vai assistir esse vídeo aqui agora que eu vou colocar pra você, porque eu já expliquei na verdade, vou colocar 2 vídeos aqui agora, explicando como a tabelinha para guardar e entendendo esse ciclo trigonométrico, tá? Mas a resposta para seno e cosseno desses ângulos que ficam aqui, você vai ver nesse vídeo aqui agora, dá um pause aí, ó, pausa. Assistiu? Voltamos aqui. Então, os valores aqui vão ser sempre 0, 1 ou menos 1, tá? Porque são o ciclo trigonométrico tem um raio 1, e aí você precisa entender, né? Por exemplo, o cosseno de 0. O 0 está em cima do eixo do cosseno. Então, o cosseno de 0 é 1. Se fosse o de 90, cosseno de 90, o 90 não está no eixo do cosseno, né? O 90 está no eixo dos senos.
Então, cosseno de 90, zero. Então, você vai assistindo esse vídeo, porque eu já expliquei, não vou falar de novo a mesma coisa, tá? Então, segunda hipótese é essa. Primeira, vai dar o triângulo. Segunda, vai dar um ciclo trigonométrico, tá ok? Ainda no ciclo trigonométrico, ele poderia te perguntar, Klein, em vez desses ângulos aqui que ficam sobre os eixos do seno e cosseno, ângulos que sejam múltiplos de 30, 45 e 60. Por quê? Se ele te pergunta, inclusive, né, vamos pensar nisso aqui primeiro. Se ele te pergunta o 30, 45 e 60, também vou colocar o vídeo aqui agora. Tcharam! Assistam aí. Vídeo, então, do 30, 45 e 60. Tem uma tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo com raiz. Então, ele pode perguntar, uma das hipóteses é 30, 45 e 60. Ok. Então, se ele pergunta ainda no ciclo trigonométrico ângulos, né, maiores que 90, ou seja, que estejam em outros quadrantes. Então, ele te perguntaria, por exemplo, múltiplos de 30, 45 e 60. Então, por exemplo, no segundo quadrante, que é aí que foi onde você me perguntou, né, no vídeo, então seria quem? O ângulo de 120, o ângulo de 135 e o ângulo de 150, tá? Que são representantes, que aí você vai ver no vídeo aqui agora, né? Como reduzir do segundo quadrante para o primeiro. São ângulos, né? O 150 tem a ver com 30, né? A distância aqui, ó, do eixo dos cossenos do 150 para 180 é 30 graus, então ele tem o mesmo valor de 30. O 135, de 135 para chegar em 180, tem uma distância de 45 graus, então ele tem a ver, ele é múltiplo de 45. E o 120, né, para chegar em 180, sempre pensando na distância do eixo da horizontal, então 120 para 180 é 60, então ele tem o mesmo valor. Então, claro, ele pode dar múltiplos desses três. Então, no segundo quadrante, que é o que você já assistiu, 120, 135, 150. Do terceiro quadrante, ele te daria 240, que é o múltiplo de 60, 225, que é o múltiplo de 45, e 210, que é o múltiplo de 30, né? A distância de 30, tá? Esse vídeo ainda vai pro ar. Então, aqui, ó, a distância para o 180, novamente, sempre pro eixo dos cossenos. Então, 210 para 180, 30, né? Passou 30, então ele corresponde ao 30. 225 para 180, passou 45, então corresponde ao 45. E 240 para 180 corresponde a 60 graus, ok? E no último quadrante, no quarto quadrante, a gente teria o ângulo de 300, 315 e 330. Que, novamente, 330 tem o mesmo valor de seno e cosseno que o 30 graus, né? Tem a história de mudar de sinal, mas aí você já assistiu o vídeo, já entendeu, né? Espero que você tenha parado e assistido o vídeo que eu coloquei aqui antes. Então, 330 para 360, agora eu já não olho para o 180, eu olho para o 360. 330 para 360, 30 graus de diferença. 315 para 360, 45 graus, então é igual a 45. 300 para o 360, 60. Então, Clay, ou ele te dá esses três ângulos básicos que você guardou a tabela, já decorou, ou ele te dá esses 9 ângulos que são múltiplos de 30, 45 e 60, tá? Então, outra opção seria essa. Então, já estamos na quarta opção. Triângulo é uma, os eixos coordenados é outra, 30, 45, 60 é outra, e esses múltiplos é a quarta opção. Ele ainda pode te falar, por exemplo, aqui, ó, qual o cosseno de 2.925, né? Já que a gente está falando de um ciclo trigonométrico, ele pode passar de 360. É como se ele desse várias voltas e parasse em algum ponto, tá? Então, esse vídeo, por exemplo, eu não tenho ainda. Então, eu vou parar e fazer ele agora. Então, como que eu calculo seno, cosseno, tangente, qualquer uma dessas relações trigonométricas para um ângulo que passou de 360? O que eu faço? Eu simplesmente pego esse ângulo, divido por 360 para achar quantas voltas ele deu, o que não me interessa, eu não quero saber quantas voltas ele fez, me interessa sim onde ele vai parar, tá? Onde ele vai parar é o que eu tô procurando, vai ser um ângulo côngruo ao 2.925, tá? Então eu vou fazer sempre isso, eu sempre divido por 360, porque, né, o meu ciclo trigonométrico vai de 0 a 360. Então,
2.005 por 360. Eu já fiz essa conta previamente, tá? 2.925 dividido por 360 vai dar 8 e vai sobrar 45 graus, tá? Então, né, fazendo a conta direitinho, vai dar 8, vai sobrar 45 graus. Então, significa que você deu 8 voltas nesse ciclo trigonométrico e parou ainda no 45 graus. O que isso tem a ver? Significa que o cosseno do ângulo 2.925 vai ter o mesmo valor que o cosseno de 45. Então, portanto, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? Então, quinta ideia, quando o ângulo passa de 360, o que você vai fazer, Cláudio? Dividir por 360 e observar o resto é o que te interessa, tá? Então, já dei aqui 5 opções para você, perguntas, né, para você calcular o cosseno. Vou para a sexta opção agora. Exatamente o cosseno que você me falou, que você sugeriu, eu acredito que foi sem querer, né? Que você colocou uma sugestão qualquer, né? 221. Exatamente, o 221 não vai ter como, tá? Por quê? O que é a ideia? Ou você tem, então, né? O valor de 30, 45, 60, ou você, se passar de 360, você divide, mas o resto, né, vai ser um dos 30, 45, 60, ou vai ser um múltiplo de 30, 45, 60, ou vai ser a soma desses valores que você tem. Então, por exemplo, aí eu vou colocar isso aqui eu também já tenho vídeo, né, que aí tem uma fórmula específica. Então, por exemplo, se você quer cosseno de 105 graus, 105 graus é 60 mais 45. Você tem que pensar em ângulos que você sabe o seno e o cosseno, tá? Então, os mais básicos possíveis. Então, 105 graus, não é 60 mais 45? Sim. Então, eu consigo achar o cosseno de 105 graus. Como? Tá no vídeo aqui agora. Dá uma olhada. Pausa o vídeo e vai lá olhar. Olhou? Então, o que mais? 75 graus, Klein. 75 graus é 30 mais 45, tá? Então, eu consigo fazer, tem a fórmula, né? O cosseno, tem uma formulazinha, não é simplesmente somar o cosseno de 30 mais o cosseno de 45, acabou. Não é isso, tá? Você viu aqui no vídeo agora que tem uma fórmula, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, é uma macete que eu falo. Que mais? Você pode fazer tanto com a soma quanto com a subtração, 15 graus. 15 graus é o seno de 45 graus, o cosseno de 15 graus. Cosseno de 15 graus é o cosseno, o 15 graus é 45 menos 30 graus, tá? Então tem a fórmula também. Então, Klein, essa ideia de soma e a ideia de subtração com ângulos que você sabe achar, dá pra gente julgar na fórmula e achar o cosseno e o seno deles, tá? Agora, 221, eu não consigo colocar ele com... Só por ter um já fica complicado. A gente não tem nenhum número, né? A gente tem múltiplos de 10 e de 5, né? Que tipo de 10, o 30, o 60 são múltiplos de 10 e o 45 são múltiplos de 5. Você pode notar aqui que não tem nada com 1, né? Nada ímpar, né? Tirando o 5. Então, 221 já não é um ângulo que eu consigo calcular. E aí, numa questão, por exemplo, tá falando que um avião tá subindo e papapá, não sei o que, no ângulo, por exemplo, de 17 graus. Então, numa questão que tem um ângulo que a gente não consegue achar, ele tem que me falar. Cosseno de 17 é, sei lá, 0,62. Tô chutando, tem ideia. Tá? Então, Klein, 221, ele teria que te falar, tá? Uma questão de um concurso, numa prova, um professor, sabendo que o cosseno de 221 é tanto, é menos tanto, calcule isso, tá? Então, é isso que eu queria falar. Esse vídeo ficou meio doido, né? Espero que eu tenha te ajudado, tá? Não me bata que eu demorei pra te responder. Mas é porque é isso, porque é um vídeo complicado, porque ele tem muitos detalhes, né? Eu pensei em fazer tudo de novo, mas falei assim, vai perder mais tempo ainda. Então, você vai pausando o vídeo, vai vendo os vídeos que eu coloquei aqui e vai tentando entender, tá? Tem mais alguma maneira? Ainda tem as fórmulas de transformação em produto, mas transformar em produto também eu não vou conseguir criar, eu preciso de ângulos também, igual a gente faz para soma e para subtração, mas eu preciso de conhecer ângulos e tudo mais. Ângulos metade, até eu consigo fazer, né? A metade igual, por exemplo, cosseno de
Eu coloquei na fórmula aí, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, que você já parou e já assistiu, né? Então, por exemplo, a gente coloca o cosseno de dois ângulos, a soma de dois ângulos. Aí, se esses dois ângulos são iguais, a gente fala assim, cosseno, por exemplo, de 2A, né? O arco duplo. Existe o arco metade. Mas mesmo assim, para chegar em 221 é complicado, tá? Pegando a metade, eu particularmente não sei te falar como a gente faz, tá? Então, na prática, se você tiver num concurso, ele tem que te dar essa informação, tá? Ou o professor em sala, ou você teria que ter uma calculadora mesmo, né? Então, você simplesmente vai pegar tipo uma calculadora científica, aperta a tecla cosseno e 221. Então, lá, por exemplo, menos 0,75, tá? Isso se a calculadora não tiver em radianos, né? Tiver em graus. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te respondido. Esse foi um vídeo mais de resposta mesmo, tá? E se você não parou para ver os vídeos que eu coloquei aqui, não adianta nada. E, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Beijo. Tchau, tchau.